Turma, eu acabei de chegar em casa e eu estou fervendo porque passei 2 horas conversando com a Lelê sobre Machado de Assis e Eça de Queiroz. Porque aparentemente eu sou uma péssima amiga nesse ciclo aqui da nossa bolha. Eu faço tudo errado. Que eu simplesmente nunca parei, sentei e fofoquei sobre uma das maiores fofocas da literatura, que é a briga eterna entre Machado de Assis e Eça de Queiroz. Que eu tava conversando com a Lelê agora tomando sorvete e eu falei, isso aí é treta, né? Machado e essa, hahaha, amigos e rivais. E Letícia olhou pra minha cara, o quê? Aí eu falei, não, peraí, como assim, quê? Maior barraco, minha filha, casos de família, chame Cristina Ferreira. Pois bem, é Cristina Ferreira? Eu já nem lembro mais o nome da apresentadora. Apresentadora, caso de família. É Cristina Rocha, a Cristina Ferreira é a apresentadora aqui de Portugal. Eu já tô confundindo todo mundo. É o seguinte, gente. É porque se não é da literatura, eu não gravo. Mas isso aqui eu gravei no âmago da minha alma. É o melhor barraco que você vai ver na sua vida. É o seguinte. Eu era uma adolescente muito fofinha, que amava ler Eça de Queiroz, amava ler Machado de Assis, e eu ficava naquela coisa, né? Um escritor realista no Brasil, um escritor realista em Portugal. Achava eles divos, lindos, nossa, que amores. Eu vivia na Disney. Até que um dia uma professora minha virou pra mim e falou assim: mas eles não se gostavam muito não, trocavam várias farpas no jornal. Obsessão. Eu fiquei obcecada. Eu acho que eu já passei, em tempo hábil da minha vida, uns 10 meses só focada nessa fofoca, porque é o seguinte. Comecei a vasculhar a internet, e é de fácil acesso, mas eu tenho nas aulas, assim, todos os recortes, tudo certinho, das brigas dos dois em jornais. Agora você vai falar pra mim assim, querida Bruna, como assim a briga saía impressa no jornal? Pensa assim, amiga, lembra do Twitter, que agora é X? Então, que a pessoa ficava se mencionando e brigando com gente que nunca viu na vida? Isso também acontecia lá no século XIX. Então é o seguinte... Além do Eça de Queiroz ser um autor que a gente gosta muito, ele já era um autor, assim, publicado, consagrado, já tinha um certo nome em Portugal. O Machado de Assis, até então no Brasil, fazia várias coisas, e uma dessas coisas era um grande escritor de contos. Então era o seguinte, Machado de Assis, escritor de contos, muito legal, muito bueno, nossa, que lindo. E Eça de Queiroz, o escritor do Crime do Padre Amaro, o escritor do Primo Basílio, uau! Machado de Assis um dia pega os livros do Eça e vai fazer uma recensão crítica. E vai publicar no jornal, porque é o seguinte, não basta você falar em voz baixa, você tem que falar em voz alta. E aí, ele começa a dizer assim, primeiramente, eu vou traduzir para vocês a linguagem do século XIX para 2025. Primeiramente, que eu acho que o final do Crime do Padre Amaro não tem lé com cré, porque não tem como esse final existir dessa forma, sendo que o Amaro sempre quis o filho lá, blá, 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 blá. Segundamente, que eu acho que o Eça de Queiroz é um grande de um copião. Ele faz um Ctrl-C, Ctrl-V do Émile Zola, do Gustave Flaubert. O Primo Basílio é uma cópia, praticamente, dos livros do Gustave Flaubert. Ele vai bater muito também na tecla do Madame Bovary, e enfim, beleza. O Machado de Assis, né, então fala isso do Eça de Queiroz, que ele tá no direito dele, ele tá lá no Brasil, ele tá lá no Rio de Janeiro, e ele escreve com as mãos dele, ninguém tem nada a ver com isso. Ok. Quando essa recensão chega para o Eça de Queiroz vira e fala assim, queridinho, nenhum professor meu escute isso em nome de Deus. O Eça de Queiroz vai lá e rebate, argumentando assim, que essas comparações são injustas, que o Machado de Assis não compreendeu. Agora veja a palavra que Eça de Queiroz usa, que ele não compreendeu as obras dele. Agora, gente, vamos lá. Vocês já experimentaram falar para um carioca que ele não compreendeu alguma coisa? Gente, que assim, uma das minhas melhores amigas da vida é carioca. Eu não sou nem louca de virar para essa mulher e falar assim, você não entendeu. Você não tá entendendo aqui o que eu tô falando, não.
Você pegou o bonde andando. Gente, eu não sou doida, não. Vocês confrontam carioca? Eu não tenho essa moral. Eu fico bem quieta na minha, que eu sou paulista. Eu não sei nem se eu tenho lugar de fala pra falar um negócio desse. Pois bem, essa lá vai e explica, até fala sobre a segunda versão do Crime do Padre Amaro, faz todo ali um ensaio, escreve muito bem. E assim, deixa eu falar um negócio muito sério. O jeito que o Eça de Queiroz escreve respondendo Machado de Assis. Ai, gente, vamos lá. É de uma classe. Ah, menina, se eu recebo uma resposta dessa, eu também fico meio. Eu questiono se eu vou continuar no meu argumento, entende? Assim que eu fico. Então tá bom, eu vou duvidar se eu realmente tô entendendo as coisas, se eu sou alfabetizada. Portanto, até que tem um dia. Isso nas aulas a gente lê certinho, investiga e tal, e comenta. Até que tem um tempo, passa uns anos ali. Passa uns anos não, passa uns meses. O Machado de Assis volta a rebater, dizendo que beleza, eu não tô fazendo análise errada, não. Eu entendi isso mesmo, porque foi isso que você fez. Não tente me gambelar. Primeiramente, eu sou carioca. Segundamente, primeiramente. Ok, passa 2 anos. Vocês lembram que o Eça de Queiroz falou: ah, você é um autor de contos? Eu não sei se eu dei essa informação aqui, porque ela é importante. Estava falando com a Letícia agora. Isso aqui é muito importante. Uma das respostas do Eça de Queiroz foi essa. Querido Machado, venho por meio deste te falar: olha, você é um autor de contos. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou escrevendo aqui num romance. E aí eu falei pra você já, né, que eu jamais falaria isso pra um carioca. Passa 2 anos dessa briga. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. O gato vai lá e publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vocês estão entendendo o nível da resposta de Machado de Assis? Eu posso estar falando que isso aí pode ser coisa da minha cabeça. Mas, assim, Machado de Assis lançar essa logo depois, eu não sei. Eu achei que foi indireta. Mas eu posso estar completamente louca nas minhas ideias. É porque quando a fofoca ela vai escalonando nesse nível, eu vou ficando mais curiosa. Por quê? Beleza. O Eça de Queiroz até refaz o final do Crime do Padre Amaro. Eu vou deixar agora uma coisa bem clara pra vocês, tá? Metade de mim é essa, outra metade é Machado de Assis. Não me faça tomar uma decisão dessa. Que é como escolher entre o braço esquerdo e o braço direito. Eu não consigo. Eu acho os dois autores geniais. Eu adoro. Aqui eu só tô pela fofoca. O pessoal, nossa, dá um pega pra capar na faculdade. O pessoal ficava discutindo. Não, porque o Essa é isso, porque o Machado é aquilo. Porque o pessoal discutia. Eu assim, galera, não sei se você sabe, mas os dois já morreu, né? Tem nem. Eu não sei se alguém falou, mas é bom estar lembrando, né, que não adianta nada essa brigaiada. Eu acho que o máximo que a gente pode fazer é dar uma lida aqui nos livros mesmo e viver da fofoca, do entretenimento que gerou, porque se bobear, gente, não tem nem osso mais ali, o negócio foi 1900, mas tudo bem. Aí, um belo dia, estava eu, toda pomposa, lendo a biografia de Eça de Queiroz. Uma biografia com a capa verde, será que eu lembro de quem que era? Deixa eu pesquisar. Biografia. Essa de Queiroz. Eu comprei em Tormes. Eu não lembro se é da. Não é do Campos Matos, não. É uma outra. Inclusive, eu nem sei onde está esse livro mais. Mas, pois bem, eu tenho os prints o print não, foto disso na. Aí, o que aconteceu? Eu vi que essa de Queiroz era muito amigo de um rapaz que tinha esse sobrenome, Augusta Novaes. Novaes, não sei o que, Novaes. E eu falei assim, nossa, mas que coincidência, né? Gente, olha que coisa interessante, porque o Machado de Assis, até onde eu me lembro, me recordo, é casado com Carolina Augusta Xavier Novaes. Eu fiquei com esse Novaes na cabeça, mas Novaes não é um nome muito difícil de você conhecer, né, os sobrenomes. Pois bem,
nas cartas do Eça de Queiroz, para alguns de seus amigos, assim, gente, tem pouquíssimos registros disso, até onde eu sei. Eu acho que em alguma biografia mais recente pode até ter melhor. Mas eu li isso também faz um tempão aqui. Vou pegar os slides da aula. Aí, eu olhei assim e falei, não é possível. Na adolescência, existe aqui talvez uma suposta amizade, pelo menos, entre a dona Carolina Augusta Novaes e essa de Queiroz, porque Carolina Augusta Novaes é portuguesa, morava em Portugal, conheceu essa de Queiroz no Porto, foram se ver de novo em Coimbra, tem toda essa trajetória. E a Carolina Augusta foi morar no Rio de Janeiro. Aí você vai falar assim pra mim, Bruna, não é possível que a mesma Carolina Augusta do Eça de Queiroz, da adolescência do homem, seja a que cresceu e foi morar no Rio de Janeiro e se casou com Machado de Assis. Pois agora eu vou te responder que não só é possível, como é a mesma pessoa. E aí você diz pra mim se existe um ser humano que tem mais sorte na vida do que uma mulher dessa. Porque como é que conhece os dois maiores realistas da língua portuguesa numa tacada só, numa vida só? Isso pra mim é inadmissível. Eu vou te falar, sinceramente, isso pra mim é inadmissível. E até que tem ali um nível de intimidade nas cartas, nas recordações. E essa fofoca, pra mim, é uma coisa que escala em níveis, porque eu não acho que uma coisa tenha influenciado outra. Mas não é possível que a mulher nunca falou assim em casa. Ah, o Eça de Queiroz conheci na juventude. Não é possível que eu nunca tenha. Não existiu esse diálogo entre ela e Machado de Assis. Uma portuguesa e um brasileiro. Eles nunca falaram, sei lá, da adolescência deles. Marido e mulher, nunca conversou, nunca. Até porque o Machado tinha uma baita relação com ela, né? Eu dando pitaco. Então vamos lá, de férias com o ex, porque eu acho que, pelo que a gente vê, né, da forma como o Machado falava da própria esposa, né, despedida de Machado a ela e tudo, ele era extremamente apaixonado, e ela também uma esposa super dedicada. Então eu acredito que eles eram um casal com intimidade, né? Enfim, deve ter ali contato. Aliás, eu acho que super deveria ter um filme, ou até mesmo alguma ficção sobre o romance dos dois, sabe? Sobre a forma como o Machado de Assis se apaixonou pela Dona Carolina e, enfim, pela forma também como ela foi pro Brasil, porque o irmão adoeceu e tinha negócios no Brasil, no Rio de Janeiro, enfim. E como foi um amor, assim, super terno, pelo que a gente percebe na literatura mesmo, eu digo, nos textos que nós temos. E, assim, existem pesquisas até que, assim, não é que provam com provas concretas, mas quem sou eu para duvidar da base científica do trabalho dos outros também, né? Mas dizem que ela mudou mesmo o rumo, assim, da prosa machadiana, que ela foi, sim, uma esposa muito importante para Machado de Assis. Ele já era um grande escritor, mas pronto. Eu acho que é isso aí. O que, dentro do que a gente conhece do Eça de Queiroz, a gente sabe que também a esposa do Eça foi um tanto quanto fundamental aqui também para a escrita do autor, para a inspiração, enfim, apesar que o Eça casa muito mais tarde, né? O Eça já casa com mais de 40 anos. É essa a informação? Eu já não lembro direito de cabeça. Mas ele teve um casamento tardio, até porque estudou por muito tempo e foi incônsul, enfim, fez muitas coisas. O mais comum era casar mais novo, né? Mas ele não faz isso. Enfim, o Eça tem mais algumas questões que me deixam intrigada. Por quê? Ele nasceu em Póvoa de Varzim, 25 de novembro de 1845. Ele vem a falecer lá em Paris, na Avenida Rue Neuilly-sur-Seine, em 1900. Como diplomata, português e tal. Mas ele tem uma vida, assim, um tanto quanto interessante no que cerna o seio familiar, que é exatamente o que ele conta pra gente nos Maias, que é o que ele conta pra gente no Primo Basílio, no Crime do Padre Amaro. Ele fala muito sobre a família tradicional ser hipócrita, ele fala muito sobre os problemas da religião.
ele constrói uma trama muito envolvente nessa coisa do seio e da hipocrisia social, a vida burguesa, os vícios da sociedade burguesa. E a vida dele, até certo ponto, assim, pra mim, eu não sei se intercala uma coisa com a outra. Na literatura, dentro de sala de aula, né, obviamente eu não vou trabalhar dessa forma. A gente nunca faz isso na faculdade, os nossos professores sempre falam, no mestrado, doutorado, enfim, pra gente nunca procurar traços biográficos de um autor dentro de uma obra literária, principalmente da ficção, porque não faz sentido nenhum. Se você quer conhecer a vida de um autor, você vai lá e lê a biografia desse autor. Eu concordo, subscrevo embaixo, porém, todavia, sobretudo, entretanto, estou aqui sendo hipócrita. Por quê? O Essa nasceu de pais que não eram casados e vieram se casar anos depois. Mas meio que. Como é que eu posso dizer? Ele nunca morou com os próprios pais. Ele teve outros irmãos. Esses irmãos, sim, tiveram convívio e tudo mais. Mas ele nunca foi, assim. Ele nunca foi criado pelos pais, foi criado pelos criados da família, pelos avós paternos. Passou a adolescência, assim, de Pova, Vila do Conde. Em, ele nasceu em 1845, 1861, que ele entra na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde tem aula lá, fui lá na frente falar das coisas que ele aprendeu, não, que ele fez amizade com o Antero de Quental, enfim. E aí também meio que formaram a geração a questão Coimbra, que depois se transformou na geração 70, enfim. Isso tudo é conteúdo de material de aula, essas coisas eram pedidas pelo menos no vestibular, agora eu não sei mais como é que tá sendo. Mas eu sei que em 66 ele inicia essa carreira mais literária. E aí ele ocupa também jornais da época, revistas, periódicos, aqui chamavam-se de periódicos. E esses periódicos foram muito importantes para a gente começar a entender o estilo do Eça de Queiroz, a ironia queirosiana, o vínculo que a gente tem até hoje com esse nome dentro da escola realista, porque a gente vivia numa sociedade de muitas aparências. Eu acho que o romantismo do século XIX, metade do XVIII para metade do XIX, né, é uma coisa muito Instagram e o realismo é uma coisa muito TikTok, sabe? Que a gente vive naquele mundo das ideias, que tudo é perfeito, fala-se da burguesia, fala-se do luxo e tudo mais. E aí vem autores como Eça de Queiroz, como Machado de Assis, e falam sobre o povo, fala sobre pessoas que têm dinheiro, mas que são pobres de espírito, pessoas que são hipócritas, pessoas que são pobres mesmo. Personagens do Eça de Queiroz, como eu ia falar Fradique Mendes, mas o Fradique Mendes, ele ocupa bem esse contraposto, né? O que eu queria falar da Relíquia, do Teodorico Raposo. O Teodorico Raposo, ele é o suprassumo da hipocrisia, ele é uma escola para mim, de como não, assim, como não ser, de não andar com gente daquele jeito, de não trocar um mínimo de contato humano com pessoas assim. Assim como para mim, o Basílio, do Primo Basílio, ele é o puro suco de pessoas que a gente precisa ficar atenta na nossa vida, que só usam a gente, que só constroem na gente aquela coisa da idealização, da falsidade, da malandragem, a forma como ele conduz a Luísa na narrativa. Eu tô falando agora do Primo Basílio porque a gente vai ler a partir do dia 9 de agosto até setembro. Não tem desculpa pra não ler isso, gente. Que eu peguei ontem o livro de novo na mão e falei assim: ah, beleza, já passei da adolescência, não vou ficar vidrada nisso aqui, tenho mais coisas pra fazer. Ele 120 páginas, eu vou dormir 3 horas da manhã. Ai, mas que saco. Gente, a minha fase, essa de Queiroz, não passa. Não tem o que façam na minha vida. Não passa, que eu fico louca pra ler o negócio da mão do Basílio em cima dela. Ai, gente, eu não consigo. Me dá um negócio, você tem que ler aquilo, é surreal, mas enfim. O Essa, ele vem desse contexto de que os pais viveram uma vida meio que anulando aquela criança por um tempo. Tudo bem que depois ele, claro, tem uma relação maravilhosa com os pais. O pai do Essa é um grande, falar diretor, é um grande advogado aqui em Portugal. Uma curiosidade é que o pai do Essa de Queiroz é quem tira o Camilo Castelo Branco da cadeia. Eu adoro falar sobre isso, não tem contexto nenhum, mas é uma das minhas fofocas favoritas também. Porque, pronto, a gente pensa que
Eles estão distantes um do outro em termos históricos, mas não estão. O Camilo é um grande representante do romantismo e o Essa, pronto, é um grande representante do realismo. Então a gente até pensa, será que são rivais? Nada, menina, era tudo amigo. Tava todo mundo junto lá. Domingão, churrasco. Quer dizer, churrasco não, vai. Aqui é domingão e uma sardinhada, uma bacalhau, um bacalhau com nata. As coisas que eu falo. Ai, vocês estão entendendo o que às vezes eu quero apagar o podcast? Eu falo, gente, não pode dar acesso pra um negócio desse, não. A minha cabeça, ela tem gavetas. Aí agora eu fico abrindo essa gaveta da maluquice. Mas, enfim, em aula eu juro que as coisas não são assim, as coisas são organizadas. E é mais interessante. Mas o Wes, então, ele vive essa vida que vê, né, que critica as relações dele também, o Ramalho Ortigão, o Antero de Quental, acho que foram personalidades que também influenciaram ele nesse quesito. E aí, falando da Emília de Castro, que é com quem ele casa, então, se ele nasceu em 45, o casamento, eu não tô louca, ele forma em direito em 1866. E ele casa em 1886. Com quantos anos ele casou? Com mais de 40. Deixa eu pedir para o chat GPT. De 1840 para 1886, quantos anos passaram? Vamos ver. 41 anos. Mas eu tô muito boa ultimamente, né? Vamos falar a verdade? Eu tô inteligente em todas as áreas, até nas exatas. Que ser humano competente. Enfim, ele casa com 41 anos. Ele não tinha, eu acredito, que aquela coisa da paixão avassaladora, isso não tem registro, não tem carta, as trocas de cartas entre ele e a Emília são fofas e tal, mas não é aquela coisa de, nossa... Até porque é um escritor realista, né? Mas ele teve 4 filhos. E uma coisa que eu acho extremamente incrível é ver a relação que ele tinha com os filhos. Um pai extremamente amoroso, um pai extremamente presente. A parte romântica do autor, eu acho que ficou ali naquelas relações, né? No dia a dia, no cuidado. As fotografias com os filhos são a coisa mais linda. E você vê mesmo pelas cartas como que eram aquelas relações. E, enfim, eu gosto de pontuar isso porque eu acho que tem alguma coisa sempre, né? Da visão de mundo das pessoas dentro da literatura. Mas é o que eu tô te falando, agora como professora mesma. Senta, me escuta. Não vai ler romance de ficção procurando traço biográfico, que isso não agrega na gente aquela coisa do senso crítico, do senso de valor, né? Não é, por exemplo, quando você está lendo Primo Basílio, a gente não pensa assim, o Eça de Queiroz disse, a gente pensa, o narrador da história disse. Aquilo ali precisa ficar redondinho para a gente poder fazer uma análise literária legal, embasada, nos fatos que o próprio texto nos dá. Isso que é interessante dentro da literatura, né? O recurso estilístico, a literatura ser construída através da linguagem, aquele universo ser colocado ali pra gente. Então, pronto. Mas isso dito, eu acho que tem muitas coisas que a gente também pode observar, tanto da época, o contexto histórico, o contexto revolucionário, as questões linguísticas, extralinguísticas que estão presentes no texto. Eu acho o texto queirosiano e o machadiano muito fácil de trabalhar o relacionamento interartístico, por exemplo. No Eça de Queiroz, há muitas citações artísticas, ele cita o Delacroix, ele cita... não ia falar só arte, música clássica. Dá para fazer trabalhos assim que se estendem de uma forma para além do texto. Eu acho que essa é a vantagem de ler autores como os dois. É a vantagem de observar o mundo através da forma como eles observavam. Eu lembro que na escola eu ficava lendo essa, né? Então, nas redações de escola, eu sempre usava os argumentos dele. Como dizia essa de Queiroz, eu achava que eu tava arrasando. Como dizia essa de Queiroz, a sociedade é hipócrita. E eu ficava... Blá, 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 blá. Aí chamava meu pai na escola.
Olha, a Bruna, às vezes, tem reações, tem reações muito fortes. Ela fica lendo essas coisas, nem precisa. Isso aí foi num colégio. Isso aí foi antes de eu formar, tá? Eu estudei num colégio, gente. Ai, essa é outra fofoca também. Eu estudei num colégio que tinha lá religião X, tá? Uma religião X. Porque era o sonho da minha vida estudar em colégio particular. E aí, quando meu pai falou, olha, filha, eu consigo pagar o colégio e tal, eu nem pensei, nem, acho que nem ele pensou, a gente só falou assim, vai para um colégio particular, que era o meu sonho. Aí, eu fui. Só que assim, né, gente, vamos lá. Eu sou uma pessoa que tinha e tenho, inclusive, que a vida imita a arte imita a vida, né? Eu tenho um Saramago 60 por 70 dentro de casa, né? Você entrava no meu quarto com 15 anos, eu tava com um Saramago lá no meu quarto. Não era uma adolescente muito bem na cabeça. E aí eu chegava na escola, porque no ensaio sobre a cegueira, no Evangelho segundo Jesus Cristo. Aí assim, né? Quando a gente ia falar sobre as coisas mais empíricas da vida na minha época, hoje em dia já não tem mais no currículo, né? A gente tinha filosofia. Pô, eu colocava, assim, muitas coisas das intermitências da morte, do Saramago. E eu gostava muito. O meu personagem favorito, até hoje, da vida, assim, de todos os livros que eu já li. E olha, que eu tenho um baita problema com Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Lavo a minha boca pra dizer isso. Porque Riobaldo existe, né? Mas, vou dar um contexto. Na literatura portuguesa, então. Vamos tirar a literatura brasileira daqui. Né? Mas é que é tudo a mesma coisa, né? Literatura de língua portuguesa, pra mim, quando eu falo literatura de língua portuguesa, a gente já inclui a literatura PALOP, dos países africanos que falam a língua portuguesa, a literatura brasileira e a de Portugal. Mas tá, eu vou fazer essa separação só pra, sei lá, né? Vai que acontece alguma coisa com a minha alma e o meu espírito essa noite. Tenho até medo de falar de Riobaldo. O meu personagem favorito, queirosiano, sempre vai ser na vida o Jacinto de Tormes. Porque é aquela pessoa que me ensinou as coisas que eu falava na escola que davam problema, sabe? Mas que até hoje eu bato na tecla disso e vejo que não, me fez muito bem conhecer, ler e viver seguindo esses princípios, sabe? O Jacinto é um homem que no início da narração do As Cidades e as Serras tá deslumbrado com a vida. Ele se preocupa mesmo com o luxo, com o elevador, com os livros que ele tem e que mal vai conseguir ler, porque numa vida inteira seria impossível, a biblioteca que ele tem no Palacete, lá na Champs-Élysées, em Paris. Enfim, ele vive uma vida de luxo e nada o preenche. É um homem que fica sentado o dia inteiro porque tem empregados para fazer tudo para ele. Ele não tem um amor, ele não tem uma paixão por nada, nem pelos livros, nem pelos bens materiais que ele tanto almeja ter, nem por toda a tecnologia que ele consegue ter no tempo e no espaço em que ele vive. E aí, quando ele obrigatoriamente tem que ir para Tormes, aqui em Portugal, e tem que ficar numa quinta, e enfim, precisa ficar naquele ambiente mais rural e se desconecta daquele ambiente cultural de Paris, e eu digo de cultural no sentido tecnológico, veloz e fútil até. Quando ele tá aqui, ele consegue passar pra gente, passar pra mim, lá com os meus 16, 17 anos, que a vida era muito mais do que aquilo. Que a vida não era sobre o que ter, era sobre o tempo que a gente tem aqui fazendo o que a gente ama fazer. O Jacinto, ele me deu um lugar no mundo, sabe? Principalmente na minha adolescência, que tava começando essa coisa de Instagram, que era aquela coisa da revista Capricho e eu não sei, foi tão precioso a literatura ter chegado pra mim ali, foi tão precioso ter lido As Cidades e as Serras ali e depois das Cidades e as Serras, porque foi o primeiro romance dessa que eu li, ter ido pro Primo Basílio, pro Crime do Padre Amaro, ter entrado na literatura queirosiana daquela forma, porque o que mais me rodeia aqui nas personagens
é ver como todos conseguem ser bons e ruins de perto. Todos os personagens querosianos são podres e ao mesmo tempo são limpos. É uma narrativa que te faz questionar os extremos das coisas. A forma cruel que a gente se conta a própria história, que a gente observa o mundo também, mas como esse mundo está além do que a gente enxerga. Eu acho de suma importância sair tanto das nossas certezas, observar tanto de fora. O Basílio, ele me livrou de tanto, tanto namoro inútil. Porque na adolescência, gente, qualquer menina bonitinha a gente se apaixona, né? E eu consegui, através da literatura, eu acho, enxergar a vida de uma forma diferente. Eu não tô brincando, eu sei que isso é piegas de falar, mas eu sempre olhava para as situações assim, pensava, nossa, isso aí é bem Basília, hein? Sabe Love Bomb? Nunca caí, amor. Blindada, leitora do Primo Basílio. Love Bomb não vai ser aqui, queridas. Eu sou uma leitora de essa de Queiroz, meu amor. Estava lá com os meus 17 anos já nesse rolê. Vocês precisam se atualizar. Eu acho que a literatura dá esse repertório pra gente ser uma coisa horrível, né? Mas a gente cria um repertório aqui que é extremamente ambíguo, é extremamente bonito. A forma como eu olho hoje e falo assim, meu, ainda bem que isso aconteceu pra mim ali. Né? Passar a vida toda com isso, eu acho que é o segredo. O segredo daquilo que o Jacinto fala, né? Que é encontrar a verdadeira felicidade. Eu adoro que a gente consegue agora, através da internet, sentar todas e, e ler esses romances e esmiuçar e conversar e ter tempo. É tão difícil ter tempo hoje em dia, né? Pra falar da Luísa, pra falar do Basílio, pra falar da Juliana. É tão difícil conseguir ir observando a vida dessa maneira mais laboral. Eu adoro as oficinas por conta disso. Eu adoro essa fofoca pra mim da Carolina ser a mesma Carolina, do realismo existir dessa forma tão visceral. Eu acho que assim, a transição da escola romântica para a escola realista é o mais interessante do que a própria escola. Na literatura, vou dar um contexto. Na literatura, para quem não sabe, a gente tem uma coisa chamada linha do tempo literária. E a gente vai desde a Idade Média, até antes, né? Arte grega, enfim. Mas a gente vai desde a Idade Média, que os primeiros registros de escrita em língua portuguesa aconteceram lá no trovadorismo. Então a gente vai desde a Idade Média até agora, que a gente considera como, sei lá, hipercontemporâneo, pós-contemporâneo. Esses nomes aí também já tá todo mundo brigando, se estapeando para falar qual que é o certo. Não se tem nome certo mais para falar do momento presente, 2025. Mas até então a gente passa pela era clássica, era moderna. E nessas eras a gente tem essa coisa das escolas literárias, que eram as tendências do momento. Vamos pensar assim, era o Labubu da época. Era o morango do amor da época. Por favor, gente. Torce muito pra esse podcast aqui. Nunca dá certo. Tô falando sério. Porque se um professor meu ver isso, eles rasgam o meu diploma. Mas eu acho que era aquela tendência, a coisa que mais estava viralizando. Então, os autores, eles se preocupavam em escrever com um determinado estilo literário. É a mesma coisa dos filtros do Instagram. Uma hora tá todo mundo usando filtro de cachorrinho, outra hora tá todo mundo fazendo bumerangue, e agora a gente chegou na era que bumerangue e filtro é brega. Pois bem, todo mundo faz a mesma coisa, né? O ser humano não é tão difícil assim de se observar. E aí a gente começou a separar as escolas literárias com essas tendências, dando o nome dessas tendências, só pra gente poder estudar direitinho. Não quer dizer que, sei lá, no século XIX, todos os autores vivos de 1920 escreviam da mesma forma. Não é isso. Escreviam de maneira realista. Não é isso. Mas é uma forma da gente estudar o que mais se produzia naquela época. Então fica mais claro na hora de sentar e estudar, considerando todos os pormenores. É como na história, a gente estuda lá nos cadernos de história como século XX, século XXI, século XVIII, século XVII. O que aconteceu em cada século?
Claro que existiam muitas coisas acontecendo, mas a gente estuda os principais marcos, as principais características, principalmente na escola. Então a gente faz isso, essa espécie de linha do tempo. Muitos professores de literatura detestam isso, acham até que fica confuso. Eu não acho nada, gente, eu mostro tudo. Ah, tem esse jeito de estudar, tem o outro jeito de estudar. Pega aí o que for mais fácil pra você e estuda aí na sua casa. Amém. Vão todo mundo ficar sabendo, é isso que importa. Mas aí a gente pega essas tendências e a gente vê na metade do 18 para a virada da metade do 19 que o romantismo era uma escola que não dava mais, fica insuportável uma hora, porque de fato é isso, assim, a menina se apaixona pelo menino, aí o menino também se apaixona pela outra, triângulos amorosos. Aí também tem outras fases do romantismo que são muito importantes. O romantismo tem 3 fases na língua portuguesa, é uma das maiores escolas. A gente tem a fase romântica, ultrarromântica, condoreira, enfim, tem vários nomes. A gente tem o José de Alencar, ele é um grande escritor romântico para nós, assim, no Brasil, eu acho que é um dos principais nomes, com Iracema, com Senhora, enfim, Lucila. Ai, olha, a gente tem que fazer tantas oficinas, tantas, menina, vive bastante, querida. Tem que estar, todo mundo vive saudável para poder ler. Essa é a minha motivação para ir no yoga, fazer musculação. E tomar água. Muita água, porque eu tenho que estar hidratada para poder ler. E aí, esses autores, assim, da época do romantismo, o Machado de Assis até é considerado terceira geração romântica, né? Quando ele escreve o Memórias Póstumas, que ele se torna realista. Então, quando a gente tem essas viradas na literatura, esses autores todos concordando e discordando entre si, e a gente vai mudando as tendências, a gente vai vendo uma certa evolução social por trás. Como as pessoas pensavam, os valores vão mudando. No romantismo, imagina que você ia ler alguma coisa de uma mulher que trai um homem, que trai um marido. O contrário, até você pode ler, né, que era a masculinidade sendo posta à prova. O homem não se aguenta de paixão por outra mulher. Agora, chega essa de Queiroz, lá no 19. Então, vocês sabiam que tinha aqui uma família muito feliz e aí a Luísa se envolve com o primo dela? Meninas. E meninos. Para tudo e todos. Isso aqui precisa ser lido. Eu fico obcecada lendo esse livro pela forma como é conduzido. Como as coisas vão acontecendo, você vai falando. Igual filme de terror, que você vai falando, não entra aí na casa abandonada, não era pra entrar. Agora vai com as consequências disso. É isso, você vai vendo a forma como a narrativa conduz a Luísa aos próprios erros, como a vida vai acontecendo e como a sociedade vai te empurrando para aquelas situações também. É aquela coisa de prestar atenção no que se vive. Enfim, olha, a gente vai ler. Ai, tá com quase 40 minutos. Era só pra contar a fofoca do Machado dessa. É a minha vida, gente. Desculpa. A gente vai ler o Primo Basílio agora. Você tá super convidada para participar. A aula começa dia 9 de agosto, vai até setembro. E são 2 aulas, uma no início e uma no final. Encontros semanais para falar da obra. Mas assim, o negócio já tá gigante, viu? Já tô avisando pra você, separa um tempo. A senhora senta, separa um tempo, fala assim, nossa, a vida tá acontecendo aqui, tá acontecendo, mas eu vou ler isso aqui agora, que é agora que a gente tá lendo, né? Não vai deixar pra depois. Então, assim, eu vou ler agora, porque... Não, é um romance de quê? Quase 500 páginas. Mas gente, é a 4ª vez que eu tô... 5ª vez, sei lá, quantas vezes eu já li isso aqui. Eu não consigo parar de ler. E eu pensei assim, já melhorei. Tô com 28 anos. Não é mais novidade já dizer tudo que acontece. E o que deixa de acontecer também, que eu já critico. Tô igual o Machado de Assis. Não fez sentido aquilo ali. Mas, como é que para de ler? Que a mão do Basílio encosta na mão da menina, gente. E aí? Eu preciso terminar, que eu preciso ver os dois vivendo tudo que tem pra viver, não é mesmo? É isso, gente. Machado de Assis, essa de Queiroz, Uma Mesma Mulher em Comum, talvez. A gente não tem registro de nenhum romance do Esta com a Dona Carolina lá, mas conheceu. Tava lá. Viu. Comentou, não comentou dentro de casa, também já não posso dizer. Mas, falou. E depois
Saiu tudo no jornal, aí a baixaria. A mó baixaria, gente. O jeito que um falava com o outro. Ai, não. E às vezes eu tô em congresso queirosiano, aí o pessoal fala assim, ai, nossa, os autores que super se admiravam. Eu fico, gente, vocês não leram o mesmo jornal que eu? Não, né? Não, não é possível, então eu li errado. Não, eu não tava aí, não. Ai, gente, boa noite, já tá tarde aqui, mas eu precisava chegar e contar essa fofoca. Beijo.